Vivemos em uma criação em constante movimento. Nada permanece estático. Tudo o que existe, do menor ao maior, encontra-se submetido à lei da evolução. A Terra, os mundos, a natureza, o ser humano, todos participam desse grande processo de desenvolvimento contínuo. Não somos apenas observadores da evolução. Somos parte dela. E estamos em evolução. Quando o ser humano, com seu intelecto, percorre o mundo à sua volta, ele percebe transformações em todas as direções, na matéria densa, nos corpos celestes, nos ciclos da natureza, nas formas de vida. Tudo aponta para uma ordem dinâmica, viva, atuante. Essa constatação conduz, inevitavelmente, a uma pergunta fundamental: o que impulsiona essa evolução? Qual é a força que desperta, mantém e conduz o desenvolvimento de tudo o que vive? Toda evolução possui um impulso inicial. Nada se desenvolve a partir do nada. Assim como uma semente precisa ser fecundada para germinar, também todo desenvolvimento espiritual, material ou anímico necessita de um estímulo originário, de uma força viva que atua de fora para dentro, despertando aquilo que ainda repousa em estado latente. Sem esse impulso, toda a possibilidade permaneceria adormecida até, por fim, extinguir-se. Essa força impulsionadora não atua de modo cego ou mecânico. Ela é consciente, viva, ordenadora e criadora. Trata-se da força criadora de Deus, que atua em toda a criação segundo leis imutáveis. Onde essa força é acolhida, a vida floresce. Onde é rejeitada, a estagnação e a decadência se instalam. Durante muito tempo, o ser humano acreditou que poderia explicar o mundo apenas por meio do intelecto. Tentou separar matéria e força, substância e energia, como se fossem realidades independentes. Porém, o próprio avanço da ciência foi obrigado a reconhecer que aquilo que chamamos de matéria não é algo morto, mas um campo vibratório, um entrelaçamento de forças em movimento constante. Assim, até mesmo o intelecto foi levado a admitir que tudo o que existe é sustentado por energia viva. Entretanto, aqui se revela um limite decisivo. O intelecto humano não consegue ultrapassar o domínio do espaço e do tempo. Ele pode medir, calcular, comparar, mas não apreender o que está além da matéria. Quando se depara com grandezas que excedem sua capacidade, como distâncias cósmicas, tempos inimagináveis ou realidades supramateriais, ele recorre a expressões como inconcebível, incompreensível ou infinito. Isso não significa que tais realidades não existam, mas apenas que o intelecto não foi criado para alcançá-las. Por isso, todo conhecimento verdadeiramente elevado não pode ser alcançado pelo raciocínio frio, mas somente pelo sentir espiritual, pela vivência interior. O espírito humano pressente que existe uma ordem superior, uma atuação que desce de regiões mais altas e molda tudo o que é criado. Esse pressentimento não é fantasia. É uma percepção legítima, ainda que limitada, da verdade. A mensagem do Graal esclarece que a força criadora atua primeiramente em formas espirituais primordiais, puras, conscientes, plenamente moldadas segundo a vontade de Deus. Essas formas servem de modelos originários para tudo o que mais abaixo ainda precisa se desenvolver. Assim, aquilo que no mundo material surge lentamente por meio de processos evolutivos, já existe imperfeição nas regiões espirituais superiores. Um exemplo ajuda a compreender isso. Um artista concebe uma obra em seu espírito antes de realizar lá na matéria. A ideia está pronta, mas sua execução exige tempo, trabalho
e esforço. Da mesma forma, a criação espiritual superior já está completa, enquanto os mundos inferiores precisam percorrer longos caminhos de amadurecimento até alcançar a forma que lhes foi destinada. Esse agir ordenado segundo leis prévias torna-se especialmente evidente quando observamos os processos da natureza. Tomemos como exemplo uma simples semente. Nela já se encontra, de modo invisível aos olhos humanos, tudo o que mais tarde se desdobrará em crescimento, forma e plenitude. Primeiro, o desenvolvimento ocorre oculto no interior da terra. Só depois o delicado broto rompe a crosta e vem à luz. Nesse estágio inicial, pouco ainda revela da forma final da planta adulta. E, no entanto, o crescimento prossegue de maneira incansável, regular e claramente orientada. Impõe-se ao observador a percepção de que a planta cresce em direção a algo que ainda não é visível, como se aspirasse a uma forma ideal que lhe é própria. De fato, esse arquétipo não se origina na matéria, mas existe previamente em planos superiores da criação. A força criadora que fez surgir esse modelo espiritual é também a lei viva que governa o desenvolvimento da planta terrena, conduzindo-a, sob a atuação cooperante dos entiais, à sua realização na matéria grosseira. Ainda que condições externas como solo, clima ou mesmo danos possam provocar variações na aparência, a essência da forma permanece sempre preservada. Nenhuma parte da planta se desenvolve fora da imagem pré-estabelecida. Assim se revela, de maneira simples e clara, que todo desenvolvimento verdadeiro segue uma lei imutável, que garante ordem, vitalidade e fidelidade ao modelo espiritual de origem. O ser humano ocupa uma posição singular nesse contexto. Ele recebeu um espírito livre, capaz de consciência e decisão própria. Contudo, essa liberdade traz consigo uma responsabilidade. O dever de desenvolver o espírito de forma consciente, alinhando-se às leis divinas. Evoluir não é uma opção arbitrária, mas uma tarefa confiada ao ser humano. Aqui se revela uma verdade profunda. Desenvolvimento espiritual não é apenas uma possibilidade. É também uma obrigação. Cada ser humano recebeu talentos, forças e capacidades que devem ser cultivados, ampliados e colocados a serviço do bem. Negligenciar esse dever significa desperdiçar a graça recebida e afastar-se da finalidade da própria existência. A história humana mostra que muitos cientistas e pensadores já pressentiram essa realidade. Alguns reconheceram que, no início de toda investigação está Deus. Outros compreenderam que, no fim de todo verdadeiro conhecimento, novamente se encontra Deus. Quanto mais o ser humano avança em seu saber, mais claramente deveria reconhecer sua pequenez diante da grandeza da criação. Contudo, a maior parte da humanidade ainda se prende à ilusão de autossuficiência. Confia apenas no intelecto e despreza a humildade espiritual. Assim, tenta resolver problemas espirituais com ferramentas puramente materiais. Um esforço condenado ao fracasso. A verdadeira evolução exige humildade, vigilância interior e disposição sincera para servir a verdade. O ser humano precisa aprender a silenciar o intelecto quando este ultrapassa seus limites e permitir que o espírito, por meio do sentir puro, reconheça as leis divinas atuantes na criação. Desenvolver-se espiritualmente significa multiplicar os talentos. Como ensina a parábola confiada à humanidade há 2000 anos, crescer, amadurecer, frutificar, não apenas em tempos favoráveis, mas também em meio às dificuldades, provações e desafios. Somente assim o espírito humano se fortalece, torna-se consciente de si mesmo e digno de retornar às regiões espirituais das quais um dia partiu. Ao final de sua jornada terrena,
O ser humano nada poderá oferecer a Deus além daquilo que se tornou interiormente. Nenhuma posse, nenhum título, nenhum saber intelectual terá valor, se o espírito permanecer estéril. Mas aquele que desenvolveu suas forças, que viveu segundo a lei, que buscou a verdade com sinceridade, poderá devolver ao seu Senhor os talentos multiplicados, para sua honra e glória.